Antes de começarmos, quero que vocês pensem naquela cidade maravilhosa, com belezas naturais, festas que enchem as ruas, monumentos históricos, mas que por outro lado é tomada pela corrupção e principalmente pela criminalidade. Bom, com essa descrição não poderíamos estar falando de outra cidade que não fosse Springfield. Por mais bela que seja, a cidade enfrenta um grande problema, o seu governo corrupto que nós já vimos antes. E como bem sabemos, um estado tomado pela corrupção enfrenta diversos problemas, incluindo a segurança da cidade. A polícia não retornou sobre seu carro roubado? Os policiais daqui são uma piada. Aposto que nós dois podemos encontrar o seu carro sozinhos. Em diversos episódios vemos assaltos em Springfield, ou até pior, presos escapando da cadeia, o que faz nos questionarmos se existe polícia na cidade. E o pior de tudo é que tem. O problema é quem comanda tudo isso. Então, hoje vamos entender como o maior idiota de todos os tempos se tornou a principal autoridade policial de Springfield. Bom, desde pequeno, Clancy Wiggum já se mostrou ser um grande fã da carreira policial, chegando até ir à escola com distintivo no peito. E até mesmo suas brincadeiras envolviam polícia e ladrão. Bem, parado aí, ladrão, parado, bem. Isso dói demais. Por favor, põe uma dessas no meu cérebro. Bem. Com 16 anos, ele já possuía um cargo de monitor de corredor que só reforçava sua postura de querer manter a ordem no lugar. Mas por outro lado, também mostrava aquilo que viria a ser um dos seus maiores problemas quando de fato se tornasse um policial. Monitor Como do corredor, monitor do 16 corredor, anos. eu sou a lei. Não podem correr aqui, não podem correr aqui. Não podem correr aqui. Ei, você, Jailbird. Obrigado por não correr aqui. É isso aí, rapaz. E aos 24, o Wiggum finalmente foi aceito na academia de polícia. Wiggum! O que eu disse a você sobre apontar a arma? O senhor está meio ranzinza, comandante. Uma massagem nas costas vai ajudar. Prontinho. Delícia. E pelo visto, o que entra por um ouvido, sai logo pelo outro. Porque ao longo da sua carreira, o que ele mais fez foi se colocar em risco com sua própria arma. Como quando Homer descobre um personagem de TV com um nome igual ao seu, porém, pouco tempo depois, eles trocam o personagem por um verdadeiro idiota. Algo que com certeza não representa o Homer. Vamos, idiota, faça alguma burrice aí. Calados! Não sou o palhaço de vocês. Não me rebaixem. Senhores, eu me disse... E graças a isso, todo mundo começa a rir dele, inclusive o próprio chefe Wiggum. Ora, se não é aquele policial idiota da televisão. Sei, já entendi. Imagina só se a arma acabasse disparando sem querer. E pior que isso já aconteceu no filme dos Simpsons, no momento em que vemos o chefe comendo rosquinhas da pior forma possível. Então é melhor correr, vai acabar rapidinho. Putz, essa foi por pouco. E acho que já ficou claro que a arma na mão do chefe Wiggum serve pra tudo, incluindo coçar a orelha, comer e até abrir uma noz. Filho, pra ganhar uma garota ou quebrar uma noz, o segredo é a persistência. Insista e nunca perca a calma. Vamos, idiota. Mas esse não é nem seu maior potencial. Sua principal função é na verdade fazer massagem. E é graças a isso que o Wiggum não só se tornou policial, como também o chefe de polícia da cidade. É isso mesmo. Obrigado por me marcar para as 8h30. Você me salvou. É o seguinte, se eu fosse chefe de polícia, poderia marcar sempre às 8h30 pro senhor. Eu não tenho autoridade para... eu vou resolver. Chefe de polícia. E é nesse dia que surge um dos maiores problemas de Springfield, a insegurança. Só nessa introdução sobre a vida de Clancy, você já deve ter percebido que suas principais características são preguiçoso, corrupto e principalmente incompetente. Ao longo de toda a série, o Wiggum já se mostrou que não está apto para exercer sua função, ou melhor dizendo, ele já se mostrou ser um verdadeiro idiota. E isso fica ainda mais claro quando o vemos em ação. O que é que vocês estão fazendo? Aqui não é 742 quadra Evergreen? Não, senhor. É a casa ao lado. Perto, mas nem tanto. Tiras. E não, você não viu errado. Ele conseguiu mobilizar 13 policiais em um tanque na casa errada, deixando no final o suspeito fugir. Sério, parece até que o chefe Wiggum é contra prender as pessoas. E eu vou te explicar o porquê. No episódio 8 da temporada 6, Liz acaba tirando nota baixa em educação física. E conhecendo a garota, sabemos que ela ficaria totalmente abalada com essa situação. Em que poderia ter sido reprovada? Sou inteligente e a queridinha da professora.
educação física? É a coisa mais idiota que eu já ouvi. Então, pra não ficar com F na matéria, Liz acaba entrando pra um time de hóquei mesmo não tendo aprovação dos seus pais. Lisa, se a Bíblia nos ensinou alguma coisa, e não ensinou, foi que as meninas devem fazer esportes de meninas, como luta livre na lama, boxe feminino e coisas assim. E por um acaso do destino, o time de Liz acaba tendo que enfrentar o time do seu irmão. Gente, o Apu telefonou. Sexta-feira o time da Lisa vai jogar com o time do Bart. Vocês vão estar competindo. E não vão dar moleza um pro outro só porque são irmãos. Quero ver vocês dois brigando pelo amor de seus pais. Lutem, lutem. E calma, eu sei que você deve estar se perguntando onde o chefe Wiggum entra nessa história. Pois bem, nosso querido policial não era ninguém menos que o treinador do Bart, que após saber do jogo decide soltar os presos, para que eles possam assistir a sua partida. Tudo bem, eu dou mais uma colher de chá. Podem ir ver o jogo e não precisam voltar, mas prometam que não cometerão mais crimes, tá bom? Não. Eu vou tomar isso como um sim. Uma ótima ideia, não é mesmo? Por que não soltar os maiores criminosos da cidade, confiando que eles voltarão para suas celas quentinhas e deixarão de cometer crimes? E são momentos como esses que nos levam a acreditar que o chefe seja apenas um homem ingênuo. Mas eu vou ter que discordar disso. Eu acredito que o Wiggum só é burro mesmo. E eu falo isso porque em outros momentos ele já demonstrou que não sabe coisas bem básicas, como naquela vez em que Homer vai a um show de hipnose e acaba relembrando de momentos do seu passado. Você é um menino. Você mesmo, aos 12 anos de idade. Eu tenho 12 anos de idade e estou com os meus amigos. E é um belo dia de verão no velho poço. E o motivo que deixou ele tão traumatizado foi ter encontrado um cadáver quando era mais novo. Isso então leva a família Simpson a investigar o que aconteceu décadas atrás, e se tratando de crimes, nada melhor do que a companhia de um especialista nisso. Ai, meu Deus, o que é aquilo ali? Ah, não fique muito animada. É uma pedra em forma de caveira e um monte de paus brancos. É o corpo. E parece que alguém comeu a carne. Calma lá, vocês entenderam que se os Simpsons não estivessem ali, provavelmente o chefe Wiggum deixaria passar em branco esse esqueleto por achar ser uma pedra. E como vocês viram, o conhecimento é algo que persegue o chefe Wiggum. Porém, nosso policial é mais rápido. E se ele não sabe o que são ossos, com certeza não vai saber nada do Código Penal. Como vemos quando ele para Homer e na hora de enquadrá-lo não faz ideia do artigo. Não dirija no canteiro. Claro, tinha que ser eu. Muito bem, acabou de incorrer no artigo 317 por destacar a burrice da polícia. Ou será que é o 314? Não, 314 é o cão que... Não, 315, bom, vocês estão enrascados. E eu acho que se você já chegou até aqui, já deve ter percebido que o policial da série é um dos maiores criminosos da cidade. E o episódio Polícia Aérea deixa isso ainda mais evidente. Ele começa com o chefe Wiggum recusando participar de uma operação, deixando seus colegas correr risco por si só. Bom, você sabe como eu adoro ação, mas a minha esposa comprou uma nova saia para nossa cama box e pediu para entregar aqui na delegacia. Se eu não estiver aqui para receber, eles mandam de volta para o setor de embalagem. Isso é um total pesadelo. Convenhamos, eu acredito que todos compartilham esse mesmo sentimento do Ed. Mas calma que tudo fica ainda muito pior. Enquanto comia 2 lasanhas grandes sozinho, ele recebe uma encomenda que não era pra ele. E mesmo assim recebe como se fosse dele. Certo, se o senhor não é Clancy Wiggins, quem comprou este propulsor a jato Skymaster X5000? Propulsor? É claro que sou Clancy Wiggins, seu idiota! Chefe Clancy propulsor. Pra um homem que não sabe nem sequer usar uma arma, imagina um jetpack. Mas mesmo assim ele resolve experimentar, o que acaba gerando situações como essas daqui. Tá legal, tá bom. Eu acho que eu entendi. Agora eu entendi. Essa é sem dúvida uma das cenas mais absurdas que temos. Ele simplesmente triturou 2 jovens como se fossem tomates no liquidificador. E ele só não tem uma lista maior de homicídios graças à sua incrível habilidade de errar todos os tiros. Como naquela vez em que ele estava atrás de Sideshow Bob e chega fuzilando uma festa infantil. Toma justiça, Sideshow Bob!
Eu tentei te avisar, o Sideshow Bob não mora aqui há meses. Ah, meu Deus, me desculpe. E por mais assustador que seja vermos policiais metralhando crianças, quando se trata do chefe Wiggum, podemos ficar bem tranquilo, porque o lugar mais seguro do mundo é na frente da sua mira. Cara, deve ser ótimo morar em uma cidade onde a principal referência de segurança não consegue nem sequer usar uma arma direito. Mas quem dera esse fosse seu único problema. Como eu disse antes, além de incompetente, o chefe Wiggum também é negligente. E muito dessa negligência vem da sua preguiça e falta de vontade de trabalhar. Como naquela vez em que Bart ganha um elefante e, querendo que seu novo amigo fique bem, ele resolve soltar o animal para irem juntos até a África. Mas é claro que essa ideia não daria certo. Então o elefante sai desgovernado pela cidade, destruindo tudo. Vai ser sopa, só precisamos acompanhar a trilha da destruição. Ah, tornado idiota. Mas o que nos interessa dessa situação toda é que mesmo após ouvir diversas denúncias das pessoas, o Wiggum nem parece sequer ligar para elas, ignorando totalmente o potencial perigo solto pela cidade. Sim, certo, senhora. Um elefante atravessou o seu jardim. Tudo bem. Wiggum. Sim, certo, senhor. Um elefante acabou de derrubar a sua caixa de correio. Tudo bem. Wiggum. Tudo bem que é meio difícil achar que uma denúncia de um elefante correndo pela cidade não seja um trote, mas depois de várias ligações e denúncias, ele ao menos deveria mandar alguém lá ver o que estava acontecendo. Mas sejamos sinceros, ele não tá nem aí pra denúncia dos outros. E o melhor exemplo para retratar isso é quando a escola primária de Springfield faz uma visita à delegacia. Aqui nós podemos ver o chefe Wiggum apagando 75 denúncias feitas na noite passada. Vamos começar a visita num segundo. Eu só vou olhar a secretária eletrônica. Ih, 75 mensagens. Ai, será que ninguém pode fazer cumprir a lei com as suas próprias mãos? Apagar. E por mais que pareça brincadeira essa fala dele querendo que os outros façam justiça com as próprias mãos, ela é muito sincera. Afinal, ele mesmo diz que não pode policiar a cidade a noite inteira. Meu Deus, será que vocês não podem resolver suas pendências? Nós não podemos ficar policiando a cidade inteira. E sejamos sinceros, todos nós sabemos que o Wiggum não está nem aí para a segurança das pessoas. E eu falo isso porque quando Lisa se apaixona por um militante defensor da causa animal, o garoto acaba sendo preso. E a garotinha decide então visitá-lo na cadeia. E o nosso querido representante de polícia simplesmente pouco se importa que uma criança vai entrar sozinha em um lugar cheio de criminosos. Eu quero visitar um prisioneiro. Vai lá. Área das celas. Você não vai comigo? Escuta aqui, meu filhinho. Eu tenho preocupações demais aqui, tá bom? Já deu pra ver que são inúmeros os casos em que ele coloca uma criança em alguma situação de risco. E no episódio Trilogia do Erro, isso não é diferente. Aqui vemos que Bart e Milhouse acabam achando fogos de artifício perdidos em uma caverna e saem aprontando pela cidade. E como bons garotos, eles tacam terror em tudo, chegando até a incendiar lugares. Forte matador. Luzes, cansei! E após serem pegos pelo chefe Wiggum, tudo indicava que eles estariam bastante encrencados. Mas é ainda pior quando vemos que o policial coloca os dois garotos para serem X9 da máfia. Sua missão é descobrir os contrabandistas de fogos e fazer com que eles façam alguma coisa que os incrimine. Uma fita de rock pirata. Mais barata do que fita virgem. Isso mesmo, ele colocou 2 escutas nos garotos e jogaram eles no covil da facção mais criminosa da cidade. E quando Tony Gordo descobre o que estava acontecendo, por muito pouco, Bart e Milhouse não passam dessa para uma melhor. Vocês não vão pra canto nenhum. Pois é, acho que já tá mais do que escancarado que se conseguir ignorar algum problema, o chefe Wiggum o fará. É proibido beber em público. Peraí, cadê a bebida? Com isso, só resta uma coisa para nos questionarmos. Será que tem algo em que o chefe Wiggum seja bom? E eu falo que sim, não para uma coisa boa. Na verdade, o chefe de polícia de Springfield é muito bom em utilizar do seu poder para fazer coisas erradas.
como bem vimos em um dos episódios da última temporada lançada, a 37ª. Pois é, mesmo após 37 temporadas, o chefe Wiggum não mudou nem um pouco. E aqui ele aparece aprontando em uma loja de donuts. Hoje é dia de donuts grátis. Infelizmente está mal informado, senhor. Ué, mas eu não ganho café grátis se eu comprar... Infelizmente não. Ora, vamos ao centro da cidade onde eu moro para ensinar minha esposa a fazer donuts. Andando. Aqui, claramente o chefe usa sua função para conseguir comida de graça e ainda leva o dono do lugar. Mas esse é só mais um dos inúmeros crimes cometidos pelo chefe Wiggum. Um outro caso que é bastante marcante acontece no episódio Simprovisado, onde é aniversário do Ralph e para conseguir comprar um presente, ele faz uma visitinha ao depósito de evidências. Resgate não retirado. Esse dinheiro está guardado aqui desde 1998 sem adiantar de nada pra ninguém. Eu quero comprar uma coisa legal pro Ralph. Alguns milhares está bom. E por curiosidade, aos amantes dos crimes, nesse caso aqui vocês devem imaginar que o chefe Wiggum cometeu o crime de furto, não é mesmo? Bom, mas nesse caso aqui não. Por ele ser um funcionário público e apropriar-se de algo que detinha posse em função do seu cargo, ele comete na verdade o crime de peculato, artigo 312, podendo pegar até 12 anos de cadeia. E essa não foi a primeira vez em que ele fez algo parecido. Em outro episódio, Barney chama o povo de Springfield para um evento apenas para informar o cancelamento do plano de remédios. A partir de agora, o programa de plano de remédios está cancelado. Os elevados custos com a saúde, blá, 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 fala, saiam! E claro que sem remédios a cidade começa a entrar em colapso, inclusive com o chefe Wiggum dando drogas para o seu filho. Estão usando formas alternativas de tratamento. Tive que medicar o Ralph com coisas do arquivo de provas. Adoro contrabando. E no episódio Rap do Bart, vemos que o pequeno Simpson fingiu um sequestro, o que acarretou na prisão do pai do Milhouse. Porém, o jovem se arrepende e revela a verdade para o chefe Wiggum. E aí que tá, mesmo sabendo que o cara era inocente, o policial o mantém preso apenas para que ele continue com seu cargo novo. Por favor, você não pode tirar isso de mim. Como eu vou explicar ao Ralph? Aquele garoto não consegue entender para onde o mundo vai quando você fecha a cortina. Mas como fica o pai do Milhouse? Olha, essa foi a melhor coisa que já aconteceu àquele fracassado. As mulheres adoram criminosos famosos. Que inclusive havia conseguido por resolver esse caso. E com certeza não poderíamos ter deixado de fora esse caso, porque ele deixa mais do que claro como o chefe Wiggum está disposto a fazer de tudo para conseguir o que quer. E aqui entra a sua terceira característica mais marcante de sua função, a corrupção. Você já deve ter percebido que o Wiggum não é um homem que se importe com ideais ou fazer o bem. Ele só quer se beneficiar ao máximo das coisas possíveis. E o maior exemplo que temos é a ascensão dele dentro da polícia. É isso mesmo. Obrigado por me marcar para as 8h30. Você me salvou. É o seguinte, se eu fosse chefe de polícia, poderia marcar sempre às 8h30 para o senhor. Eu não tenho autoridade para... Vou resolver. Chefe de polícia. E aqui estamos nós. E inclusive essa amizade entre o Clancy e o prefeito Quimby é de longa data, chegando até mesmo a trabalharem juntos em alguns momentos. Como naquela vez em que já trouxemos diversas vezes quando Burns transforma a sala de concerto da cidade em uma penitenciária. E como sabemos, as coisas não vão bem, fazendo com que o prefeito e o chefe de polícia tivessem que pensar em novas formas de atrair novos clientes. Bolsa, interessante. Eu posso aumentar as prisões fazendo funcionar leis antigas e esquecidas. Leis malucas, estátuas bobas e crimes excêntricos. E sim, eles realmente levam a sério essa lei, chegando até prender Homer por chutar latinhas. Todas as unidades se aproximem. Vamos prendê-lo, seu marginal de uma figa. E vocês conhecem o procedimento. Mandem a lata para a perícia. Sabem, testes de laboratório, ultravioleta, fotos do ponto de vista da lata. Mas os principais atos de corrupção do chefe Wiggum acontecem quando ele recebe algo em troca, independente do que seja. E isso fica claro no episódio em que Apu e sua esposa decidem que querem ter filhos. E acaba acontecendo o inimaginável. Logo na primeira gestação, eles acabam tendo 8 bebês. Ah, meu doce marido, diga alô para o seu primeiro filho. Você será a joia de nossas vidas. Agora dê alô para os seus outros 7 filhos. Meus o quê? E calma, que o verdadeiro absurdo acontece logo depois. Tendo sua vida transformada em um verdadeiro caos, Apu recebe uma oferta para colocar seus filhos em um zoológico e acaba aceitando. Boa noite, Springfield. Voltamos daqui a 1 hora. E antes que julguem o coitado, ele logo se arrepende e acaba procurando a polícia para salvar os seus filhos. Delegacia de Springfield. Creio que eu não posso fazer nada.
O dono do zoológico me subornou, não foi? Me subornou? Como? Ficou maluco? Amendoim para elefante. Pois é, pelo visto comprar a polícia não tá tão caro assim. Pelo menos nessa época, porque pouco tempo depois nós vimos que o Egan muda seu jeito de receber suborno. E isso fica ainda mais claro quando lembramos daquela vez em que Bart armou um casamento falso apenas para ficar com os presentes dos convidados. Essa brincadeira é minha obra-prima! Mas esse plano logo dá errado quando ele é pego pela polícia e pra seu azar tava sem grana na hora. Muito bem, achou que ia se dar bem com o casamento falso, né? Está preso. Por favor, foi só uma brincadeira. Será que alguns talheres de prata resolvem isso? O que diz aqui no meu distintivo? Suborno só em dinheiro. Tá grampeado. Pois é, podemos ver que com o passar do tempo, o Egan está ficando cada vez mais exigente nos seus atos ilícitos e já não esconde o seu lado corrupto. Muito disso se deve provavelmente a essa relação com o prefeito, em que ele se sente protegido, onde pode fazer o que bem quiser e não será demitido. O que à primeira vista é bastante estranho, afinal o prefeito está em um cargo acima do policial, não faz sentido eles estarem em pé de igualdade, a menos que o chefe Egan saiba de algo que o Quimby não gostaria que fosse divulgado. E essa é a explicação mais lógica para isso, ficando ainda mais evidente quando olhamos uma das falas do policial. Fiquei tonto, vou tirar uma soneca. Muito bem, rapazes, eu cuido disso. Vai andando, Quimby. Estão inaugurando um orelhão em algum lugar. Tenha cuidado, seu rolha de poço. Olha, eu tenho um retrato seu, Quimby. Você não me assusta, aquele poderia ser o traseiro de qualquer um. E além da sua relação com o prefeito, o Egan também tem uma parceria que fica subentendida na série. E estamos falando da sua proximidade com Tony Gordo e a máfia de Springfield. Por mais que não seja algo explícito, vários momentos nos levam a crer que o Egan e o Tony Gordo são muito mais próximos do que podemos imaginar. No terceiro episódio da terceira temporada mesmo, Bart acaba se tornando o mais novo integrante da máfia do Tony Gordo. E em um dos momentos, o chefe Egan aparece no covil do lobo e mesmo vendo uma criança em um ambiente criminoso, acaba fazendo vista grossa para a situação. O que é um caminhão? Não se faça de idiota comigo, hã? Relaxa, parece tenso. O guri aqui faz excelentes Manhattan, sabia? Ainda vou prendê-lo, você sabe. Bom pra você. Agora, lembram daquele episódio em que o Egan coloca Bart Milhouse pra delatar a máfia? Pois bem, tudo tava indo perfeitamente bem, até que o chefe de polícia decidiu fazer isso daqui. Meu amigo e eu estamos interessados em comprar fogos de qualidade. Pois é, estamos. Eu ficaria encantado em lhe vender algumas mercadorias contrabandeadas. Tony Gordo, é você? Tony Gordo? Ih, de onde é que veio essa voz? Esse cara tá usando o microfone. E claro que nós sabemos que o Egan é desprovido de inteligência, mas chega um ponto que parece até que ele faz isso de propósito para que Tony não fosse pego. E eles novamente aparecem juntos no episódio em que Springfield sofre uma crise onde toda a cidade usa o Ozempic, menos Homer. Com isso, eles sequestram Simpson para extrair a gordura e novamente vemos Tony Gordo e o chefe de polícia da cidade trabalhando juntos. Agora coma, mancha! O que você disse quase me faz não querer comer. A polícia vai ficar furiosa. Na verdade, não vamos. Agora anda, engole. Tô louco pra colocar seu traseiro na minha cara. Seu monstro! E aí que tá o problema. Se o chefe de polícia é corrupto, muito provavelmente sua equipe também será. Os fornecedores da bebida ilegal, os gangsters, levam caminhões lotados de pinga contrabandeada de Shelbyville. A polícia é impotente. Vocês não viram nada. Eu não sei por que as pessoas falam tão mal da máfia. E por hoje é só. Acho que já ficou mais do que claro que a cidade dos Simpsons possui um grande problema na segurança do lugar. E com certeza o principal motivo ficou mais do que evidente. E não tenho dúvida que ao longo de todas essas temporadas, o Egan já aprontou muito mais do que isso. Então, caso tenha lembrado de algum momento marcante do nosso chefe de polícia, não esqueça de nos contar nos comentários. E caso não lembre de nenhum, também não tem problema. Pode comentar aqui qual caso você achou mais absurdo ou até mesmo mais engraçado. E pra vocês um forte abraço e até a próxima.